Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Eu abraço todos vocês no início do estudo de uma nova obra de Joana. Olha que livro maravilhoso nós vamos estudar. Amor, Imbatível Amor. Essa é uma obra de cunho psicológico, na qual Joana vai mostrando as psicopatologias, né, que nos acometem em função da nossa falta de amor, de saber amar, de saber acolher as pessoas. Então, depois que estudamos o livro dela, né, a respeito de vida plena, e o livro anterior, vamos partir para o terceiro livro, que vai inaugurar este livro, a obra psicológica de Joana. Porque se vocês forem observar, né, o sumário do livro, ele é composto de 13 capítulos. Entretanto, esses capítulos sofrem uma subdivisão substancial. E esses capítulos não serão estudados por nós por capítulo. Nós vamos ao capítulo e nós vamos aos subtítulos dos capítulos. Hoje nós vamos estudar a introdução desse livro, que é um texto que a Joana escreveu há bastante tempo atrás, é um texto de 1998, portanto, nós vamos ter aí um texto que já tem 24 anos, né, que está rodando aí pelo mundo, né, que eu quero dizer, das nossas consciências e do nosso conhecimento. Então, esse livro tem na nossa biblioteca, né, é um livro que bastantes pessoas do Grupo Espírita Casa de Guará têm também. Então, é uma obra que vocês podem acompanhar, como vocês fizeram o exercício anterior, de vir acompanhando, né, o livro inteiro, capítulo por capítulo. Então, apesar dele ter 13 capítulos, nós temos as subdivisões. Então, não sabemos quando vamos terminar, porque nós queremos falar muito vagarosamente a respeito desses temas que compõem esse livro, não é? A Joana, nesse texto de introdução, ela vai falar sobre a excelência do amor, mas ela vai fazer uma abordagem mais profunda sobre as psicopatologias. E aí, então, nós vamos aprender um pouco, né, sobre aquela divisão que está lá no DSM-4, no DSM-5, né, que é o livro Bíblia para se fazer o diagnóstico desses transtornos, né, que nos acometem. E então a Joana, então, ela vai muito vagarosamente trabalhando de uma forma magistral todos eles. Quando ela vai falar sobre a excelência do amor, esse texto ele foi publicado em 18 de maio de 1998, como dissemos, já tem 24 anos, ela começa fazendo a abordagem a respeito do processo de evolução. É algo para a gente pensar, porque muitas vezes eu paro assim e quando eu quero, por impulso, né? Então, por não estar ainda devidamente adaptada a uma nova realidade, conforme Jesus nos ensinou, que eu quero extrapolar os limites da ternura, da educação, né, da compreensão do Evangelho, eu sempre me lembro da questão dos processos de evolução que eu, Carmélia, estou vivendo. E fico meditando sobre o meu processo de adaptação que eu escolhi para esta existência. Então, a Joana vai muito devagar, dizendo que esse processo de evolução ele é penoso. E nós vamos entender por que o processo de evolução é tão penoso. Uma parte a gente já sabe, né? Por causa das questões do que nós fazemos de errado, conforme os ensinamentos de Jesus, que é o nosso paradigma, né? Por onde nós vamos aprender a fazer uma comparação.
em relação ao certo e ao errado de nossas vidas. Ela diz que essa questão de ser tão penoso esse processo de evolução, ele tem se arrastado por milênios. Olha, gente, é o primeiro parágrafo da introdução do livro. Tem se arrastado por milênios e havemos de nos perguntar: o que eu tenho feito de mim enquanto espírito imortal nesses milênios? O que eu tenho aprendido para pôr em prática? O que eu tenho aprendido como faz de conta? Né? O que eu tenho aprendido que ainda não consegui viver essa experiência do aprender? Por que eu ainda não consigo me adaptar? Ela diz que esse processo penoso termina sendo uma fatalidade. Fatalidade é algo que nós não podemos mudar tão rápido assim. Né? Nascer e morrer é uma fatalidade. E se estamos vivendo há milênios de forma penosa, sofrida, elegendo o sofrimento como marca de nossas vidas, isso também é uma fatalidade. Mas que essa fatalidade no processo de evolução vai nos levar à questão da perfeição relativa aqui no planeta Terra. Olha que coisa. Ela vai então fazendo uma explicação muito interessante a respeito dessas etapas. Ela diz que do automatismo, né, dos automatismos primeiros da existência do espírito imortal, na, nas suas fases iniciais de busca da acessibilidade, e aí nós vamos ver qual é a faixa em que nós acordamos buscando acessibilidade. É quando estamos, enquanto espírito imortal, experimentando os processos evolutivos biológicos. E aí, os primeiros, né? E aí nós estamos ainda trabalhando, começando a trabalhar a sensibilidade lá no reino vegetal. Porque, veja, é uma trajetória biológica e uma trajetória do espírito, que há um ponto em comum onde se encontram, né, o espírito transcendente e a fatalidade biológica, que todos nascemos e as plantas também nascem, produzem frutos, flores, frutos, sementes, elas têm um estágio de vida, depois elas morrem, né? Mas aquela espécie não se extingue, porque a questão da reprodução, ela está ali presente para não deixar que a espécie seja extinta. Então, a Joana diz que nós passamos da sensibilidade lá no reino vegetal para os instintos básicos. Ela coloca até em negrito essa expressão instintos básicos. Quando a gente vai estudar que instintos básicos são esses, quando o espírito vai inaugurando as primeiras fases, né, de sua existência na Terra, a gente vê que isso aí é uma abordagem biológica clássica. Dentro dessa abordagem biológica clássica, a gente não está fugindo de nada que muita gente já não saiba, nós vamos ver os instintos como duas espécies. O instinto de sobrevivência, comer, beber, dormir, e o outro, a conservação da espécie, que é o acasalamento e a proteção da prole, né? Pequenos ainda. Então, nesses instintos, nós aprendemos com esses comportamentos básicos que nós vemos aí a preservação da vida. É a preservação da vida, né? E nesta preservação da vida, nós vemos com muito vigor a questão do homem procurando evitar o perigo e buscando abrigo. Lá no início, quando o espírito habitava aqueles corpos que viriam a se aperfeiçoar para chegar até o modelo que nós temos hoje, né? Esse modelo que vocês estão se olhando no espelho de vocês mesmos, da mente, e que eu estou aqui vendo refletida, né, a minha imagem. Até chegar a esse estágio, nós temos essa evolução biológica clássica, né, de várias fases, daquele homem trôpego, né,
peludo, com o crânio em desenvolvimento, os órgãos em desenvolvimento, os músculos, o sistema nervoso, todos os sistemas do corpo biológico em desenvolvimento e aperfeiçoamento, até chegar a esse modelo que nós temos hoje, né? Modelos divididos por regiões que vão influenciar a cor da pele, a cor dos olhos, do cabelo, e aí há essa aglomeração de blocos diferentes, né, de pessoas no planeta Terra. Graças a Deus, a miscigenação veio trazer uma outra espécie, que é essa espécie misturada, né? Juntos e misturados, nós somos muito bonitos e somos muito bons. Aí então a gente vai aprender uma diferença entre instinto e sentimento, né? Existe sim uma diferença. A Joana vai nos explicar que esse processo de evolução primevo, ele era praticado conforme um automatismo, né, que está na lei de Deus, né, e que gere toda a criação no universo em etapas diferentes de compreensão. No planeta Terra, para a gente não pensar muito longe, nós temos aí o que a biologia clássica já nos oferece. Então, a gente vê que, em sua origem, o homem só tem instintos. Como é que a Joana vai explicar essa coisa de razão, de instinto, de sentimento? Ela vai mostrando que todas as nossas existências, em todas elas, desde o início dos instintos básicos, né, o processo de evolução, ele vai trazendo os vestígios da etapa anterior para a próxima existência. Então, quando nós observamos, agora que nós estamos aqui encarnados, né, no século 21, no planeta Terra, nesta existência, nós trouxemos da existência anterior muitos indícios, né, nas nossas preferências, nas nossas escolhas, nos nossos emaranhamentos de sentimentos. Nós trouxemos uma bagagem muito grande. E essa bagagem, ela afeta o feto em seu desenvolvimento, em sendo negativa, vai trazer problemas para o feto, e em sendo positiva pela porção de amor que recebemos e trouxemos, essa porção de amor, né, ela estava aí para nos proteger. Então, a gente tem uma balança entre afetos e desafetos. E enquanto somos protegidos pelos afetos, construídos em outras existências, por outro lado, nós temos os desafetos que se tornam aquela carga penosa em nossa existência, estejam desencarnados ou encarnados. E então a gente não se livra dessa carga penosa tão fácil assim, né? Então, no começo, o homem só tem instintos, mas quanto mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Olha, essa definição é uma definição rica. Instruído e depurado, ele vai ter sentimentos. Então, a pergunta é: quando é que o homem adquire ou inaugura a faixa dos sentimentos? Quando ele estiver mais depurado e instruído. Quando ele aprender, né, a amar um pouco mais, ou aprender a respeito do amor e do respeito, e ele tiver uma instrução suficiente para isso. Aí ele atinge essa faixa do sentimento. Porque senão ele está nessa regressão, né, avançado e corrompido, vivendo a fase da sensação, né? Ou então ele regride para a sua faixa originária, que é a faixa dos instintos. Vocês estão entendendo? Nós precisamos entender esse texto introdutório, porque a Joana, ela vai trabalhar as questões da psicopatologia, trazendo para a gente
esses inúmeros transtornos que nós somos acometidos por um processo de necessidade evolutiva, né? Então, nós vemos aí as crianças que nascem com suas deficiências todas, né? A descalculia, por exemplo, né? A dislalia. Aí nós vamos falar sobre todos esses transtornos devagar, para vocês irem aprendendo, né? Vocês não vão aqui fazer um curso de psicologia, não vão fazer um curso de psicanálise, né? Mas vão compreender o mecanismo da mente, como é que o espírito se adoece e como é que ele tem dificuldade de sair desse emaranhado de sentimentos negativos, ou dessa vivência na sensação, ou nessa vivência puramente nos instintos. A Joana vai trazer soluções para tudo isso, para todo tipo de transtorno tem uma solução, né? Muitas vezes a gente precisa do trabalho dos médicos psiquiatras com suas substâncias, seus medicamentos, para ajudar o sistema nervoso, para ajudar as sinapses a funcionarem melhor, para que a gente, com nossa força de vontade, a gente vá fazendo os exercícios amorosos e então possamos conseguir uma paz relativa, né? Então, a Joana diz o seguinte, que quando você preserva numa fase que é a herança das anteriores, porque tem um processo hereditário aí, é interessante isso, né? A gente fala de hereditariedade biológica, mas existe sim uma hereditariedade, né, que ela trabalha dentro de um mecanismo de fixação. Então, eu tenho aquele mecanismo de fixação, por exemplo, né? Eu não posso viver sem meu marido, eu não posso viver sem aquela mulher, uma mãe que não pode viver sem a presença daquele filho, daquela filha, porque isso gera sofrimento, qualquer ausência, que nós vamos aprender com ela, que esse é um processo profundo egóico. Quanto mais egóicos nós formos enquanto espíritos imortais, mais penosa será a nossa existência. E vamos ver que os antecedentes dessas penas, elas foram geradas em existências passadas, que é um processo de herança, de fixação. E então a Joana diz o seguinte, que esse processo de herança de outras existências, heranças na área do sentimento, dos instintos, na área da emoção, na área da sensibilidade, nos causa uma grande problemática na questão da adaptação. Porque tudo na Terra precisa de adaptação. E nós encontramos muitas pessoas que têm essas dificuldades enormes no processo de adaptação, né? Muita gente não viaja porque não gosta de se deparar com o inusitado, né? Vai que aconteça alguma coisa, alguém roube minha bolsa, minha carteira, que me assalte fora da minha cidade, que eu não conheço ninguém para recorrer, não é? Que eu perca o voo, que eu perca o trem, que eu perca o ônibus. São tantos os fatos que podem ocorrer, que são fatos surpresa, né, para os viajantes. Todo viajante tem que ter, né, e deve ter, né, essa posição de adaptação para tudo que ocorrer, ele encontrar uma solução para a resolução dos seus problemas naquele país ou no próprio país. E depois da pandemia piorou, né, que as pessoas se reclusaram dentro de suas próprias casas e nem na rua querem ir mais. Então, veja que esse processo de adaptação, depois da pandemia, sofreu uma constrição muito grande para muitas pessoas que já têm algumas restrições, alguns problemas nessas áreas aí, né? Do instinto, da sensação, do sentimento, das emoções superiores,
e preferem viver dentro de um campo de emoção inferior. A emoção ela é superior ou inferior e o sentimento é um registro dessas emoções. Aquilo que fixa em nossa mente como registro de emoções superiores geram lembranças agradáveis, né, que nós nos sentimos dentro de uma energia de felicidade, que é muito bom lembrar, né, desses fatos, que você tira uma foto, né, que você faz um filme, um depoimento, então fica um álbum de sentimentos, né, positivos. Mas se você constrói um álbum de pensamentos ou fixações negativas, que elas se tornam penosas, a memória da paz não acessa esses momentos de sua vida ou esse tempo de sua vida, porque ele causa dor, ele causa sofrimento. Qualquer fato que ocorra, né, aqui na nossa vida de troca, na nossa vida de relação, que cause e que lembre aquela dor, ele está gravado em nossa memória afetiva. É uma memória afetiva negativa. Então, nós vivemos procurando, dentro dos mecanismos de defesas, os clássicos, né? E os aperfeiçoados, que a gente vai desenvolvendo, um campo de felicidade que é uma fantasia, né? Uma ilusão, mas que muitas pessoas precisam desse campo de fantasia para ter a ilusão da paz, a ilusão de ser amada, a ilusão amado, a ilusão de ser protegido, de ser aconchegado, quando na verdade essa existência nesses moldes não existe. Então, olha como a Joana vai chamar a atenção. Fica difícil o nosso processo de adaptação. Nós precisamos trabalhar o processo de adaptação, que é um processo que vai nos colocar para enfrentar as separações, seja por desencarnação, né, morrer um dos familiares muito amado, seja porque essas pessoas precisaram viajar para cuidar das suas vidas, para estudar, para fazer sua formação, né, ou seja, porque não querem mais ficar conosco, em nossa companhia, e querem também traçar novos rumos para a sua existência. E nosso processo de adaptação? Como é que estão os seus processos de adaptação? Eu não me adapto a essa pessoa, eu não me adapto àquela. Olha como a gente vai escolhendo e se tornando aquela pessoa chata que ninguém quer conviver. Não é? Precisamos, assim, pensar, então, nessa proposta da nossa irmã Joana de Ângeles. Ela vai nos dar aqui 4 passos decisivos para um comportamento saudável. Vamos ver quem de nós que estamos juntos nesse estudo de hoje, quinta-feira à noite, no Grupo Espírita Casa de Guará, quem já conseguiu pelo menos realizar um desses passos. Ela diz o seguinte, que a gente deve agir evitando reagir. Ela não disse assim, não é para reagir, que ela sabe que nós todos reagimos, cada qual em sua intensidade, em seu momento. Há dias que a gente está tão bem, né? A gente não reage a nada, está ótima, né? Está se achando que já conseguiu alcançar o patamar. No outro dia a gente diz assim, levantei com a pá virada, e aí qualquer coisa que acontece, a gente reage. Então a Joana diz, olha, seu processo de adaptação à vida está muito ruim, né? Ela diz que pensar antes de atuar. Todas as vezes que a gente atua antes de pensar, a nossa probabilidade para o erro é enorme. Sobe a 99%. Você não pensou. E depois a gente chora, vem com sentimento de culpa e dizer, se eu tivesse pensado melhor, não teria feito essa escolha. Onde está o erro? Não parou para pensar. Quando tiver uma ideia, pare para pensar. Quanto mais a gente pensa, mais a ideia vai ficando aclarada e nós vamos corrigindo os rumos, né,
daquilo que a gente deve atuar. Ela diz que refletir, que ela chama reflexionar aqui, como passo inicial. Em tudo é preciso reflexão. E para refletir, eu preciso primeiro pensar. Então, eu penso, eu reflito, para depois eu agir, eu atuar. É o que a Joana vai ensinando. E, por fim, ela diz o seguinte, que a gente precisa promover a paz, ao invés de promovermos todos os dias que a gente promove, porque investe na violência. Olha o que nós fazemos. Esse investimento na violência torna a nossa existência penosa, não é? Porque nós vamos em existência futura, ou mesmo naquele espaço de tempo que nós vamos ficar entre uma reencarnação e outra, nós vamos ter muitos problemas. Porque a gente vai precisar reencarnar para corrigir todos os erros e disparates da existência anterior. E da outra, das outras, como fica? Porque nós pagamos em prestações muito razoáveis tudo que fizemos de ruim para os outros em nossa existência ou para a própria sociedade. A Joana diz o seguinte, que essa herança animal, né, da busca da violência, do reagir sem pensar, ela é transformada num conflito psicológico. Aí é aquela grande pergunta, de onde surgem os conflitos psicológicos? De onde surge o transtorno esquizoafetivo, né? De onde surgem os transtornos todos que nós temos e vemos por aí quando vamos estudar psicopatologias, que é uma profusão de transtorno. Como começa isso? A Joana vai dizer, isso é uma herança animal. Há quantos milênios eu estava no reino animal, trabalhando os instintos? Porque no reino vegetal, nós trabalhamos a sensibilidade. E aí a gente vem trazendo esses instintos do reino animal, existência após existência. E quanto mais os séculos passam, nós vamos vivendo por ele, passando por eles, nós vamos adquirindo requintes de crueldade, né? Há pessoas que são expert em ser cruéis com a fala. Outras são cruéis com o pensamento. Não verbalizam porque geraria uma série de deserções. Outras são cruéis com a ação, né? E assim por diante. Então, nós aprendemos hoje que os conflitos psicológicos têm uma nascente. Que nascente é essa? A nascente está na herança animal, que durante milhares de existências foi transformando em conflito psicológico. Isso é uma lição básica para o nosso estudo, né? Ela diz que toda psicopatologia grave ou superficial vai ter sua conduta, sua origem na conduta sexual frustrante ou atormentada. Quando Emmanuel, ele disse que a humanidade sofre mais de 90% na área da sexualidade. Né? Sexualidade e sexo são dois conceitos diferentes. Então, o sexo é o fazer, é o ato, né? Mas a sexualidade é uma energia criada na mente, ela faz parte do espírito. Como é uma energia criativa, é capaz de produzir os corpos, de agregar as células para formar os sistemas. E aí, é por isso que essa energia criativa ela é encontrada no reino animal, no reino vegetal e no reino hominal ela está aperfeiçoada.
Então a Joana diz o seguinte, que quando nós usamos essa energia da sexualidade, né, de forma descaroçoada, né, de forma bizarra, nós vamos ter um fator de desarmonia profundo dentro de nós, porque essa energia está descontrolada, né, e que dois caminhos aí se abrem. Um para a questão da sublimação, né? Que esse conceito de sublimação é um conceito que a gente vai trabalhar depois aqui para a gente entender o que é sublimar. É ser uma seta? É se trancar dentro de um convento, não ver pessoas, não ver ninguém, para não atender aos apelos de ordem do sexo, né? Cuja sexualidade está em desarmonia, né? Sexualidade como energia psíquica. Né? Então, nós vamos aí vendo que esse conceito de sublimação, ela trabalha no sentido de doação pelo amor. A pessoa se doa pelo amor. E em se doando pelo amor, ela vai sutilizando essa energia cuja origem está lá, numa herança muito remota, né? Que vem do reino animal, que vem do reino vegetal primeiro, depois do animal, depois do hominal. Ela diz que as terapias psicológicas, psicanalíticas, psiquiátricas, elas são uma necessidade de acordo com cada psicopatologia. Por isso que a gente vai estudar um pouco para ter noção, gente. É um pouco para ter noção. Senão vocês vão sair dizendo, esse livro de Joana é complexo, a gente vai estudar a psicopatologia. Não, nós vamos estudar as psicopatologias para que cada um de nós consiga mergulhar em si mesmo, para ir descobrindo qual seria a psicopatologia que eu tenho indícios. Porque Carmélia Amorim Teixeira não está aqui para fazer nenhum diagnóstico, porque não tem nenhuma competência, nem de formação, nem como desejo inconsciente. Vocês entenderam? Pois é, ela vai contar algo importante aqui, né, que é um relato histórico de um dissociado, né? A pessoa dissociada, ela está com a mente desarmonizada e vai mostrar que o amor, mesmo numa mente dissociada, ele pode ser o grande modificador de cultura. Ela traz o exemplo de Honório, né? Na história nós vamos encontrar o imperador Honório, que no século IV, iníciozinho do século IV, ele aboliu a escola dos gladiadores. Porque os gladiadores precisavam estudar, né, fazer escola para aprender a matar. Gladiador era o matador de aluguel do imperador, dos senadores, a gente está falando de Roma, hein, gente? Dos senadores, e era também o matador para criar os espetáculos, né, que fazia com que as pessoas do povo e o próprio imperador se deliciasse com aquela expressão chamada pão e circo, né, que o povo gostava muito e, infelizmente, ainda gosta. Então, ele, apesar de ter uma dissociação profunda, porque ele era tido como... Ele era muito jovem, né, esse Honório, e ele era tido como um idiota. Todo mundo considerava ele um hebetado, um idiota, não dizia nada com nada, as pessoas não ligavam, mas olha o bem que esse rapaz fez. Apesar de jovem, ele vai proibir a escola de gladiadores. E aí, no ano 403, portanto, iniciozinho do século V, Honório, o abestado, tá? O idiota, o dissociado, no termo mais atual, ele faz um grande feito na ordem do afeto, do amor, protegendo aquelas pessoas cujos instintos eles eram acirrados para matar. Então, uma regressão profunda lá para o início dos processos de evolução. Então,
o Honório ele faz essa coisa muito maravilhosa para todos. Então a gente vai ver aqui que a Joana traz uma coisa tão interessante. Ela disse que o sacrifício de amor do anônimo, porque o que foi que aconteceu? No último encontro, lá no Coliseu Romano, esse foi o último encontro, foi quando Honório era imperador. Antes dos gladiadores entrarem, né, para as suas disputas, e aí tinha os donos dos gladiadores, né, que ganhavam dinheiro com isso, com a morte de um e de outro e de muitas pessoas. Esse anônimo vai para o meio da arena, lá do Coliseu Romano, se ajoelha e pede para eles não mais se matarem. A plateia, de mais de 5.000 pessoas, ficou perplexa. Como é que alguém vai pedir algo que era a distração do povo e do pessoal do palácio? Né? Mas ele pede. Claro que ele foi trucidado ali no meio dessa arena. Ele foi transformado em 1.000 pedaços. Porém, ele deixou a ideia na cabeça de todos. E a partir daí, Honório, o idiota, ele publica o decreto fechando as escolas de gladiadores, para nunca mais essas escolas ressurgirem na história do planeta Terra. Vocês conseguem perceber o que é um sacrifício de amor de um anônimo que colocou uma ideia na mente, né, do Império Romano daquele tempo? Olha o sacrifício de amor de Jesus, que coloca uma ideia, uma semente, com sua morte na cruz, a respeito do amor imenso que todos devemos uns para com os outros, para que a gente possa segui-lo na grande trajetória, como diz Joana lá no início do texto, né, para a nossa perfeição relativa. Então, ela faz a justificativa que esse exame das psicopatologias, no texto todo, né, ela vai recorrer, é nesse livro que ela vai recorrer a eminentes estudiosos e pesquisadores dessa área das doenças da mente. E ela vai mostrando como eles pesquisaram, descobriram como amenizar essas dores acerbas, essas dores sem nomes, essa penosidade da mente de cada um. E ela, então, vai colocando uma ponte, que ela chama uma ponte espiritual, entre a realidade dos transtornos, dentro de uma psicopatologia que está aí, e as terapias valiosas dessas escolas, né, que surgiram depois de muitas pesquisas. Então, nós temos essa ponte que liga essas três instâncias, né? Uma ponte espiritual que vai ligar ou está entre as terapias valiosas de todas as correntes que aí estão e o amor. Olha que coisa linda. Conforme a visão espírita, né, que nós herdamos de Jesus de Nazaré, que ela chama do psicoterapeuta Galileu, que é Jesus de Nazaré. Então, olhe, dos ensinos de Jesus, ela tira as porções de medicamento que vão, na área do amor, amenizar as nossas psicopatologias, vão amenizar os sintomas, né? Vão nos trazer do mundo da dissociação para o mundo de paz, para o mundo de uma relativa vida na existência aqui na Terra. Ela disse que não trouxe originalidade nenhuma nesse texto. Foi apenas uma forma de contribuir, né, com apontamentos. Olha o que Joana está dizendo, ouviram, meus amigos? A Joana não escreveu um livro sobre psicopatologia. Ela justifica, quase no último parágrafo, que os apontamentos que ela trouxe
tem como base curativa e amenizadora dos sintomas das psicopatologias o amor do grande terapeuta galileu, que é Jesus de Nazaré. E ela diz que então isso tranquiliza ela, Joana de Ângeles, porque com esta obra que ela publicou, foi publicada, né, há 24 anos, ela realiza aquele dever de solidariedade que deflui do amor e que ela tem para com todos os irmãos que estão aqui na Terra. Então, essa é a introdução do nosso livro. Eu espero realmente que a gente possa devagarinho ir estudando essa maravilha, esse conteúdo extraordinário, porque é assim, quanto mais a gente vai tendo conhecimento, mais a gente vai aprendendo com maior profundidade. Então, que Jesus, em seu imenso carinho, nos acolha em seu colo e nos ajude a ir entendendo as propostas curativas de nossa irmã Joana. Então, até a próxima quinta-feira, com fé em Deus, estaremos juntos aqui para o início do estudo do primeiro capítulo. Que a paz de Jesus fique com todos nós.